Agora, nem deu muito tempo para o Diniz comemorar, ele já teve que convocar a seleção, já tinha feito a lista, né? Mas agora foi oficializada. Das eliminatórias, os jogos principais, né? Porque são os mais difíceis. Colômbia em Barranquilha no dia 16 e Argentina no dia 21 no Maracanã. A grande novidade da lista foi o Endrick aos 17 anos, podendo repetir o que fizeram. Endrick. Coutinho, Pelé, Edu e Ronaldo, que estrearam na seleção aos 17 anos. Ele virou titular do Palmeiras na reta final da temporada e tem decidido jogos importantes, como fez contra o Botafogo e contra o Atlético Paranaense. E aí o Rafael Reis conta numa reportagem hoje que o Real Madrid já projeta a chegada do Endrick melhor que as de Vinícius Júnior e de Rodrigo. E aí, Rodrigo? A gente vai ter que esperar para saber. Ele é um talento impressionante. Vou fazer até com uma brincadeira. A gente estava conversando sobre a minha filha um tempo atrás. Aí ela estava toda feliz, passou no vestibular com 17 anos. Aí eu falei para ela, para brincar com ela, assim: esse garoto aí foi vendido por 40 milhões de euros, com menos. Ele é mais novo do que você. E vai ser, agora ele já está na seleção sendo mais novo do que ela. É claro que é uma brincadeira, não estou colocando esse tipo de pressão em todo mundo que tem 18, 17 anos. O garoto é um fenômeno. Eu acho que a gente pode esperar que o Vinícius demorou um pouco para emplacar no Real Madrid, apesar dele ser um jogador incrível e ter uma capacidade de adaptação tão grande quanto é o talento dele. Mas ele foi para o Real Madrid B, ficou um tempinho, ele foi mais rápido do que é o padrão para o jogador da idade dele, mas ele demorou um tempinho. Eu acho que no caso do Endrick, a gente vai ter que ver se ele vai ficar no Real Madrid B ou se já vão tentar botar ele no Real Madrid A, digamos assim, se ele já vai entrar de cara. Hoje o time não tem um centroavante, né? Não tem um centroavante, tem o José Lu lá, que não dá para chamar de centroavante, depois da saída do Benzema. Então talvez isso acelere algumas coisas no caminho dele no Real Madrid, né? Mas é um talento, a convocação do Diniz foi justíssima, né? Inclusive porque a gente quer ver ele na seleção, né? A gente quer ver essas histórias, né? Essas histórias de um garoto de 16 anos, 17, né? Que chega na seleção e de repente toma a camisa 9 da seleção. Essa, como foi a história do John Kennedy fazendo o gol, depois recuperando a carreira dele. Como diz o Razan ali, fala assim, absolutely cinema, né? A gente quer ver as histórias narrativas legais, não quer ver, chegou um cara, botar o mesmo centroavante que jogou na última Copa e tentar de novo. O próprio Diniz acabou que ele meio que desapegou da mão do Richarlison, né? Que é um bom jogador, mas não estava rendendo. Então faz sentido você começar a tentar coisas novas, cheio de jogador bom, novo, né? Um outro exemplo, a Mili citou o Luiz Henrique, o João Pedro, que é uma joia ali que saiu do Fluminense também convocado, um jogador que saiu, já foi de um time para outro na Premier League, agora está no Brighton, e é um jogador de enorme potencial, né? Inclusive porque tem capacidades de jogar em posições diferentes do ataque, enfim. O Fluminense revela muitos jogadores desse tipo de ataque, né? Enfim, mas voltando ao Endrick, espero que ele confirme, e eu acho que vai confirmar todas essas nossas expectativas em relação a ele. Mesmo que demore eventualmente um ano ali de adaptação no Real, acho que isso vai ser completamente compreensível, né? Ninguém deve colocar toda essa pressão, mas não me parece que ele sinta esse tipo de pressão. Porque, enfim, a gente já viu... o próprio jogo contra o Botafogo, que ele fala, eu gosto de jogo assim, né? E que pede a bola, né? Ainda com passa para mim, passa para mim. Além do João Pedro que você falou e do Endrick, tem também o Paulinho do Atlético Mineiro, o PP do Porto. E enfim, acho que temos uma renovação, né, Mili? Eu acho que o Gabriel Jesus foi convocado, né? Também não dá para entender muito, mas tem um início, talvez, de uma renovação que não vai, se o Mancini vier, não é uma renovação que vai acabar precocemente, né? Porque aí vai mudar tudo. Mas acho que a convocação também revela um problema estrutural do futebol brasileiro. A gente não tem mais meias. Não tem um meia convocado. Não acho que o Rodrigo seja um meia. O Rafael Veiga, da forma como eu entendo o futebol, é um 8. Não é um meia de ligação. A gente tem o Gerson, que poderia jogar nessa posição, a gente tem o Eduardo, do Botafogo, que vinha fazendo um campeonato excepcional,
A gente tem o Ganso, que é um grande meia de ligação, mas assim, a gente não forma mais meias, a gente forma volantes e atacantes. E a convocação deixa tá lá relatado esse vazio. Tem um buraco ali. Não acho que era o Neymar esse cara também. O Neymar, da forma como eu vejo, ele é mais atacante do que um cara que vai parar, organizar. É um jogador de exuberância tática. É um jogador que vai, dentro do jogo, conseguir mudar taticamente alguma coisa se for preciso, sem que o treinador tenha que falar. É o jogador que vai organizar tudo. É o jogador que vai colocar a bola no chão e fazer uma distribuição. O futebol mudou muito, claro. Mas eu acho que ainda tem espaço para esse jogador. O que a gente não tem no Brasil é esse jogador sendo formado. E a convocação do Diniz deixa isso muito claro. Eu estou curiosa para ver como ele vai montar esse time. Eu estou curiosa também, Mili. Pós-coletivo, eu fui perguntar para ele sobre isso. Conversando ali no bate-papo, né? Porque eu concordo contigo. Eu acho que faltam meio-campistas na convocação. Aí eu falei assim, você acha que é uma coisa que o Brasil está formando pouco, como que você está dizendo? Ele falou assim, olha, eu acho que é uma questão mundial, está se formando poucos meio-campistas, esses jogadores estão meio desaparecendo do mundo, e porque o jogo mudou muito. Aí eu falei assim, você não acha que precisa ter um jogador para dar ritmo, né, o time? Ele falou assim, qual é o ritmo? No sentido de que o ritmo é um ritmo muito mais vertical, o que ele pensa, e muito menos de que necessariamente você precise desse meia que você está citando. Então, foi a conversa ali então, o pensamento dele casa um pouco com isso. Ele não entende que é uma falta só do futebol brasileiro. Ele acha que no futebol mundial está caminhando para ter menos esses jogadores como o Ganso. Ele até citou o Ganso ali nesse bate-papo que a gente teve. Boa, Rodrigo. E a Débora Barros diz aqui, Mili, que ela é botafoguense, mas amou a sua crônica no UOL sobre o jogo épico do Palmeiras contra o Botafogo. Perfeita, parabéns. E o Rodrigo publicou hoje no blog dele que a convocação agora é a com mais cara do dinizismo em relação às outras. Será que agora vai começar o dinizismo para valer na seleção, Rodrigo? Porque assim, ele trocou mais a base da Copa, né? Que antes era mais da metade do time, era o time do Tite anterior, e ele chamou esses jogadores que são multifunções. A gente já viu no Fluminense e nos times do Diniz, ele gosta que os jogadores aprendam a jogar em posições diferentes e de formas diferentes no mesmo jogo, né? O André começa de volante, segundo volante, vira primeiro volante, depois acaba de zagueiro. O Ganso começa de meia ali atrás dos atacantes para depois acabar como o primeiro volante ou saindo a bola. O Arias às vezes vira lateral. Então eu acho que esses jogadores que ele convocou agora têm mais chance de fazer isso do que a base do Tite. Esse jogador João Pedro, o PP joga de ala às vezes no Porto, o Paulinho joga em 3 posições do ataque, o Endrick mesmo joga em mais de uma posição do ataque. Ele tem jogadores mais versáteis e, portanto, que podem talvez acelerar a adaptação ao dinizismo, digamos assim. Boa. E tem muitos comentários legais, eu acho que as pessoas aqui no chat estão muito animadas também de ver o Endrick na seleção. O Deivinho, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada, diz aqui, Mili, que ele é uma mistura de Ronaldo com Adriano. Uau, se for isso, o Brasil tá bom. Estamos feitos. Eu entendo a necessidade da gente buscar sempre uma comparação, porque a gente precisa contextualizar quem é esse cara que está surgindo, né? Como eu vou definir ele para mim mesmo? Mas não sei, eu acho que o Endrick talvez seja uma outra coisa que a gente ainda não conheça, como é o Bellingham. A gente está vendo o Bellingham talvez ser um jogador que a gente ainda não tinha visto ser possível existir, ou o Haaland, sabe? Então, de repente, o Endrick vai ser outra coisa. Mas, por enquanto, entendo o desejo de comparar. Assim, são 2 dos maiores, né? Ronaldo e Adriano. Que o Adriano era um touro, né? Eu acho que comparar com o Adriano com 1,91 m, aquele jeito que ele jogava fazendo pivô e tal, o Endrick é forte, mas ele ainda precisa de mais todinho aí para chegar no Adriano. E eu tô falando, ele tem muita qualidade, mas assim, para chegar no Adriano é meio difícil. O Gustavo Guerreiro também está sempre com a gente, muito obrigada. Diz aqui que ele é um jovem fenômeno, entre parênteses ele escreve, uma escolha não aleatória de palavra, com um potencial de atacante camisa 9, como não víamos surgir há mais de uma década no futebol brasileiro. Realmente, né, Rodrigo, a expectativa é que tem esse buraco, essa lacuna. O problema é que aí a expectativa fica muito grande com relação a ele. Muito grande. Ele e o Vitor Roque, né? Você tem 2 potenciais centroavantes aí da seleção.
E aí com estilos um pouco diferentes, o Endrick é mais móvel, mais habilidoso, mais rápido, e o Vitor Roque é mais força e mais a pivô e aquela coisa de disputa na bola. Não que o Endrick seja um jogador sem... Ele aguenta muito tranco, né? A gente já viu ele tomar ali umas pauladas e ficar de pé. Mas o Vitor Roque tem mais essa característica, né? De um centroavante ali que aguenta muita pancada. Eu até acho, eu gosto mais do estilo do Endrick, mas acho que os dois têm enorme potencial. E já estão indo para Barcelona e Real Madrid, então você vai ter ali uma coisa no futuro, se tudo der certo, desses confrontos aí dos dois centroavantes do Brasil disputando a posição na seleção e disputando o Campeonato Espanhol ao mesmo tempo, né? O Anselmo Micheletti está falando que ele está mais para Romário mesmo, assim como o Gustavo Fernandes. Baixo, forte, rápido e habilidoso, Mili. Pode ser, né? Pode ser. A gente tem muitos outros, né, que a gente pode pensar. O futebol brasileiro é uma matriz de craques, assim. E eu acho também pensar que muitos outros não aconteceram, né? A gente teve outros Hendricks que não aconteceram porque a vida no Brasil, desses corpos periféricos, é muito complicada, né? Então tem muito craque que não consegue, que morre muito cedo, que desiste muito cedo, ou que se entrega a vaidades muito cedo. Então, para cada Hendrick, eu acho que há pelo menos uns 20 outros Hendricks que não vingaram, sabe? Então, a gente vai sempre ter muitos jogadores a quem a gente pode comparar. Mas eu acho que o Hendrick vai ser uma coisa outra, sabe? Eu acho que a gente talvez não tenha muito a quem comparar o Hendrick. MEMC2, eu acho que deve ser MC ao quadrado, né? Nossa, lembrar dessas fórmulas essa hora da manhã, não tem café que ajude. Ele lembrou aqui do Pato e do Keirson, que também foram promessas. Eu acho que a comparação com o Romário é boa. O Romário no início da carreira, que a gente lembra muito do Romário final de carreira, né? Que ele era o gênio da grande área, mas ele tinha muito menos mobilidade. Mas o início dele no Vasco e no PSG, ele era um jogador muito rápido. Ele entrava no meio da área ali com uma agilidade. Eu acho que a comparação, se fosse fazer uma comparação em estilo, e não estamos dizendo que é o jogador, vamos esperar para ver o que vai acontecer com ele, mas em estilo, eu gosto mais da comparação com o Romário do que com o Ronaldo e com o Adriano. Muito bom, vou fazer uma enquete em breve, assim. O Hendrick, quando rolar o jogo da seleção, tá mais para quem? Já que a gente gosta de comparar, né, Emília?